é bom. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Primeiro Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Terminamos, né? Semana passada, capítulo 9. E hoje, então, a gente vai para o capítulo 10. Vamos dar sequência aqui. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ler esse primeiro trecho que vai até o versículo 13. Ou talvez a gente até passe até o versículo 22. Vamos ver como é que tá o desenrolar aqui do contexto. Se eu ver que para completar melhor a gente ir até o 22, a gente vai, senão eu paro aqui no versículo 13 e depois a gente continua no 14 em diante. 10:1, então vamos lá. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Vamos parar aqui e a gente então depois dá continuidade, porque entra num outro assunto dentro desse mesmo assunto. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1 é o texto que a gente acabou de ler. Quem chegou aí, graça e paz, e vamos que vamos, né? Então, Paulo, ele está, mais uma vez, dando um contexto aqui no capítulo 10, debaixo do mesmo contexto do capítulo 8, do capítulo 9, ele vai e volta dentro do mesmo assunto que ele está tentando corrigir na igreja de Corinto, e por isso ele entra num misto de assuntos aparentemente diferentes, mas que no final das contas é o mesmo assunto que ele está falando nesse contexto desde o capítulo 8. O capítulo 7 finaliza com a questão dos ensinos sobre o casamento. Quando ele começa no capítulo 8 falando sobre os sacrifícios aos ídolos, e a gente viu que ele estava falando primeiro sobre os ídolos, aí depois ele entra no capítulo 9 falando, corrigindo, né, de que eles estavam falando mal dele e de que ele não deveria receber ofertas ou qualquer tipo desse tipo, né, de situação, e ele se coloca como alguém que poderia sim ter direito. E aí ele entra de novo no capítulo 10 falando um pouco sobre essa questão das más atitudes, né, das atitudes que o povo, a igreja de Corinto estava tendo, e que eles deveriam olhar para o Velho Testamento e então entender o que já tinha acontecido no Velho Testamento para não ter as mesmas atitudes aqui. E a gente vai entender um pouquinho do que eles estão falando, o contexto do que eles estão falando, e ele vai entrar depois no versículo 14, justamente voltando para o capítulo 8. No mesmo contexto do que ele estava falando lá. Mas ele exemplifica para a igreja de Corinto com a história de Israel. Lembra que a gente sempre fala que o Novo Testamento, ou esse período em que Paulo estava evangelizando as igrejas e ganhando
as vidas para o Senhor, né? Nesse primeiro século da igreja, esses primeiros 100 anos da igreja, eles não tinham essa Bíblia que nós temos hoje. Eles não tinham esse livro já completo com todos os capítulos e versículos que nós temos hoje. Pelo contrário, a única coisa que eles tinham eram os rolos da Torá e alguns textos dos profetas, né? Para aqueles que tinham muito dinheiro, ainda podiam ter mais, né, rolos do que outros, porque adquiriam e tinham lá sinagogas que já tinham isso à disposição, mas o material era muito escasso durante as viagens missionárias de Paulo. Então Paulo ele tinha que buscar dentro dele mesmo todo o conhecimento que ele tinha como um rabino, como um judeu extremamente ortodoxo, porque ele era fariseu. Então, o tempo todo Paulo buscava dentro de si o conhecimento, aquilo que o Espírito Santo já tinha deixado dentro dele como legado, para ele então, a partir desse conhecimento que ele tinha, ele corrigia a igreja, ele ensinava as igrejas, ele trazia os assuntos à tona. Então dentro desse capítulo 10 a gente vai ver que Paulo usa muitos versículos do Antigo Testamento, e mais precisamente dos textos da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia mesmo. Ele usa muito Êxodo, ele usa muito Números aqui, porque ele está citando exemplos de coisas que no passado o povo de Israel já tinha cometido erros, nesses mesmos aspectos que ele está ensinando aqui, e ele gostaria que a Igreja de Cristo hoje não cometesse os mesmos erros, não cometesse os mesmos deslizes, mas que eles permanecessem firmes nos ensinos, na doutrina que ele já tinha ensinado. A igreja de Corinto, como eu já falei também, é uma igreja que ao mesmo tempo era muito cheia do poder de Deus, da graça de Deus, eles tinham muitos dons, eles eram cheios da presença de Deus. Por causa disso, muitas vezes, a igreja chegava a correr o risco do erro, porque tinha demais, não sabia administrar aquilo que já tinha, e então acabava se desviando um pouco, né, daquilo que era realmente a fiel, né, base bíblica que eles tinham ali, que era o Antigo Testamento. Então, vamos voltar aqui para o capítulo 10, só para a gente ir agora destrinchando um pouco do que Paulo está falando. Aí ele diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, até aqui. Interessante ver que Paulo está dizendo que no Antigo Testamento, o povo que saiu do Egito, eles caminharam debaixo de uma mesma nuvem durante os 40 anos que eles estiveram no deserto e beberam da mesma nuvem, né, que ele fala aqui, e todos passaram também pelo mar. Eu vou falar primeiro sobre isso, depois falar sobre a bebida. Então, ele fala sobre a nuvem que seguia o povo, né, durante toda a caminhada no deserto, e sobre o batismo no mar, né, sobre esse passar pelo Mar Vermelho e depois passar pelo Rio Jordão. Então ele fala que esse povo todo que saiu do Egito, que o Senhor havia libertado do Egito, da escravidão do Egito, e que passa então durante 40 anos caminhando pelo deserto em direção da terra prometida, eles têm duas situações que Paulo traz à tona nesse momento para a igreja de Corinto e que precisa falar conosco e precisa nos ensinar nesse momento, como muito provavelmente ensinou a igreja de Corinto. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a libertação do Egito aconteceu igualmente para todo mundo, certo? Então todos os israelitas e mais alguns gentios que estavam ali, que também decidiram sair junto com o povo de Israel do Egito, todos eles tiveram a mesma oportunidade de ser libertos da escravidão, ok? Então todos os israelitas que estavam no Egito tiveram a oportunidade de ser libertos, de ser livres, de irem, avançarem para aquilo que Deus tinha para eles, que havia uma promessa dada já a Abraão. Qual era a promessa? De que eles tomariam posse da terra prometida, de Canaã. Eles eram donos de Canaã, mas eles estavam escravos no Egito. Então
Então, existe uma promessa liberada desde Abraão para aquele povo. E eles, nesse momento que eles estão ali com Moisés, eles são libertos todos igualmente. Paulo enfatiza isso para nós aqui, dizendo o seguinte: todos nós temos a mesma oportunidade de libertação. Todos nós temos a mesma oportunidade de sair do Egito e ir rumo a uma terra que o Senhor tem preparado para nós desde a antiguidade, ok? Então, a mesma promessa que existia para Abraão, para o povo de Israel, existe para nós hoje, igreja. E Paulo está citando isso para a igreja de Corinto. Olha, o povo que estava lá, né, ó, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, é todos. Todos tiveram a oportunidade de ser livres do Egito, de caminharem rumo à terra prometida. Paulo começa dizendo isso. Então, eu e você também temos a oportunidade, tivemos, né, a oportunidade de sermos salvos, de sermos libertos, de sermos transportados, né? A gente vai chegar lá em Colossenses ainda, sermos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos também nesse mesmo trajeto que o povo de Israel teve ali depois que eles foram libertos do Egito, indo rumo à terra prometida. Nós estamos exatamente no mesmo trajeto. Nós já saímos do Egito, estamos caminhando pelo deserto, que é esse trajeto entre a escravidão e a terra prometida, hoje trazendo para os nossos dias a eternidade com o Senhor, né? Esse desfecho da volta de Jesus e de estar com Ele na eternidade. Então, a palavra vai falar sobre isso. E Paulo está citando esse texto, dizendo que a mesma oportunidade houve para todos. E hoje a mesma oportunidade tem também para todos nós de sermos livres. E todos estamos debaixo da mesma nuvem e todos passamos pelo mesmo mar, fomos batizados pelo mesmo mar. Bom, então a oportunidade é para todos e a mesma situação acontece para todos. É isso que Paulo está trazendo aqui para nós como reflexão para a igreja de Corinto. Então ele fala assim, a oportunidade é igual para todo mundo, certo? Certo, vamos lá. Versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Qual era o alimento espiritual que o povo no deserto comia e qual era a bebida espiritual que eles bebiam? A comida que eles comeram durante 40 anos foi o maná, certo? A partir do momento que eles saíram do Egito, que acabou os alimentos que eles tinham trazido do Egito, poucos dias depois, né, ou poucos meses, eu não me lembro exatamente o prazo, mas acaba o alimento que eles tinham e eles começam a clamar ao Senhor por comida e o Senhor então começa a enviar o maná ali no deserto. E esse povo passa a comer durante toda a jornada do deserto do maná, ok? Então eles têm um alimento todos os dias enviado direto do céu e eles têm uma bebida espiritual, Paulo está dizendo também. Eles bebiam direto da rocha que os seguiam. E quem era essa rocha então? Essa rocha era Cristo. Paulo está dizendo para nós quem era essa rocha espiritual. Eles clamavam e a bebida vinha. Eles dormiam e acordavam e a comida estava lá. O maná estava lá todos os dias na primeira hora do dia. E eles tinham o alimento para toda essa jornada que eles caminharam. Durante todo o período do deserto, o que eles teriam para comer e para beber seria isso: maná e água saída da rocha. Então, para nós hoje, o nosso entendimento para a igreja de Corinto e para nós o alimento que nós temos é o mesmo, a bebida que nós temos é a mesma. Nós temos o maná, nós temos o pão vivo que desceu do céu, ok? Nós temos esse alimento também para a nossa vida todos os dias, que é a palavra de Deus. Então quem está passando fome aí espiritual está passando porque quer, porque nós temos esse alimento rico em todas as proteínas e vitaminas possíveis para o nosso corpo, para a nossa vida espiritual, para sermos pessoas extremamente saudáveis. E se nós estamos em processo de inanição, né, se nós estamos desnutridos espiritualmente,
é porque nós queremos, porque o alimento está à nossa disposição. Assim como o alimento estava à disposição dos israelitas ali no deserto todos os dias. Não falhou um dia sequer, ok? O alimento, o maná. E a água também. No momento que eles sentiam sede, eles tinham a rocha que Moisés ia lá, vertia água e eles bebiam água que saciava a sede deles. Então Paulo está citando para nós aqui uma comida e uma bebida que Israel tinha e que Paulo está dizendo que o povo, a cidade, os irmãos de Corinto e nós também temos à nossa disposição, ok? Então vamos lá para o versículo 2 e 3 de novo e o 4, só para eu continuar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Eu sei que eu vou entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas eu já quero enfatizar e eu quero que você grife e eu quero que você anote. Todos tinham a oportunidade de comer o mesmo alimento e de beber a mesma água espiritual, ok? Então não havia distinção de pessoas durante essa jornada no deserto. Todos os israelitas que tinham saído do Egito, eles tinham a oportunidade de beber da mesma água, todos, e comerem o mesmo alimento, todos. Não havia distinção. Então o alimento era o mesmo e a bebida era a mesma. Então agora o que Paulo vai começar a falar aqui para nós é que faz a distinção que ele está querendo ensinar a igreja de Corinto e nos ensinar. Qual é a distinção? Agora o que vai valer é como eu vou lidar com a minha vida espiritual a partir do momento em que eu sou liberto do Egito, a partir do momento que eu sou batizado nessa nuvem e nesse mar, né, que eu sou liberto, trazido para esse reino de Deus, a partir da minha salvação, e eu começo a comer o mesmo alimento que todos os meus irmãos e começo a beber a mesma bebida que todos os meus irmãos. Então, não há distinção. Nós temos o mesmo alimento, nós temos a mesma bebida. Porém, nós vamos começar a ver que Paulo vai começar a trazer à tona para nós os erros dos israelitas ali no deserto e que justamente ele não quer que eu, você e nem os irmãos de Corinto e nem todos os irmãos que lessem essa carta cometessem, ok? Então é disso, Paulo começa a fazer uma tipologia, uma analogia, trazendo à tona o Velho Testamento, e ele vai falar no versículo 11 que isso foi feito para deixar justamente como exemplo para nós, mas espera aí que a gente vai chegar lá. Versículo 5 agora. Contudo, olha só a palavra que começa o capítulo 5, o versículo 5. Contudo, opa, vai começar alguma coisa a acontecer aqui. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Opa, mas todos não comiam a mesma comida? Todos não bebiam a mesma bebida espiritual? Todos não tinham sido libertos do Egito? Todos não estavam debaixo da mesma nuvem? E tinham passado pelo mesmo mar, pelo mesmo batismo? Não é isso que Paulo está começando a dizer? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Então, quem não se agradou da maioria foi Deus. Por quê? Porque a maioria teve atitudes que não condiziam com a fé que eles deveriam ter depois de ter sido libertos, depois de ter visto tantos sinais, depois de ter participado desse alimento espiritual. Então, a atitude que precede, né, a nossa conversão, o nosso dia a dia com Deus, é que vai dizer se eu vou ser agradável a Deus ou não. Vamos continuar. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Morreram. Durante o período dos 40 anos de caminhada no deserto, muitos ficaram pelo caminho. Muitos foram mortos e os seus corpos foram espalhados pelo deserto, foram ficando pelo meio do caminho.
poucos nós sabemos que chegaram até a terra prometida, ou praticamente ninguém, só Josué e Caleb da primeira geração, ok? Então, olha só o que Paulo está trazendo à tona para a igreja de Corinto aqui, trazendo uma reflexão a respeito da vida cristã, a respeito da nossa vida com Deus. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então, Paulo está dizendo que o Antigo Testamento e tudo que Deus permitiu que fosse registrado na palavra de Deus para a gente ler hoje, ela é um exemplo para que nós não cometamos, né? A gente não cometa os mesmos erros que os nossos antepassados, que o povo de Israel cometeu, porque nós hoje somos esse corpo de Cristo que estão juntos, judeus e gentios, e que fazem parte agora do mesmo povo de Deus, ok? Então, Paulo está dizendo, existe um exemplo deixado aqui para nós nas Escrituras, que nós precisamos estar atentos, nós precisamos olhar para ele, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. Quais foram os erros? Vamos ver? Versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Onde Paulo pegou isso, gente? Onde Paulo foi que ele buscou esse versículo? Esse versículo está justamente em Êxodo 32:6. Eu queria que vocês abrissem aí para nós o texto que está falando sobre essa questão da idolatria. Quem lembra, até pode, né, ficar tranquilo, não precisa abrir. Mas quem não lembra, abre aí. Êxodo 32:6. Vai mostrar exatamente esse texto que Paulo está citando, ok? Paulo está falando sobre passagens que estavam escritas nas escrituras, na Torá, no Velho Testamento, trazendo à tona para os irmãos aqui o que eles tinham que lembrar. Êxodo, capítulo 32. Vamos pegar aqui Êxodo 32. Êxodo 32:6. O que está falando aqui? Está falando a respeito da imagem que Arão fez para que eles adorassem, né? O bezerro de ouro, que todo mundo conhece aí. E o versículo 6 diz o seguinte, vamos pegar o versículo 4, vamos pegar o 4 e a gente vai até o 6, vamos lá. 32:4, abriram aí? Eu vou ler aqui no computador mesmo, então eu tô saindo um pouquinho aqui da tela, mas tô aqui, tá, gente? Vamos lá. Êxodo 32:4 diz assim: ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Volta aqui comigo antes da gente ler o versículo 6. Gente, o que está acontecendo lá em Êxodo 32, versículo 4 e versículo 5, que a gente acabou de ler e que Paulo traz à tona aqui para nós, e por isso que ele vai falar sobre, em seguida, a ceia do Senhor. Paulo não está falando isso aqui à toa, gente. Todo texto tem um porquê. Por que Paulo está corrigindo isso? Por que Paulo está falando isso? A gente precisa ver o contexto e ir para o próprio texto que ele está citando para a gente entender do que Paulo está falando. Então ele cita Êxodo 32, falando justamente daquele momento que Moisés está lá no cume do monte, recebendo as tábuas da aliança, recebendo os mandamentos do Senhor, e o povo se reúne e querem um Deus para adorar. Eles querem algo para se firmar, eles querem algo para adorar como era no Egito. E Arão é pressionado por todo aquele povo, muito provavelmente, querendo, né, respostas dele a respeito de Moisés, que estava demorando. Eles então trazem todo o ouro que eles têm ali no acampamento para que Arão faça um ídolo. E Arão então funde um bezerro de ouro nesse momento. E esse bezerro de ouro é levantado ali naquele lugar. E olha o detalhe, vamos ler de novo, eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Êxodo 32:5, olha só o que acontece aqui. Vendo isso,
Vendo isso o quê? Vendo o povo reunido diante do bezerro de ouro. Aí ele diz assim, Arão edificou um altar diante do bezerro. Então o que Arão fez? Vamos voltar aqui. O que Arão fez? O bezerro já está pronto, está em cima de um altar ali, em cima de alguma pedra, em cima de algum monte ali. E ele, diante desse altar, diante desse bezerro, ele faz um altar. Gente, para que era o altar? O altar era justamente para queimar o sacrifício, para queimar o animal que estava sendo sacrificado. Para isso serve o altar, ok? O altar é o lugar onde se oferece o sacrifício, onde se oferece a oferenda, onde se oferece o animal sacrificado, ok? E ali, naquele altar, diante do bezerro, então o bezerro está aqui e o altar está aqui, diante do bezerro, ok? Então ali, naquele momento, vamos voltar para o texto, olha lá, versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, olha o anúncio de Arão, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Gente, volta aqui para mim. Arão, ok, tendo visto todos os milagres que Deus tinha feito até aquele momento, ele aceita, ele debaixo de uma opressão do povo ali israelita, ele aceita fundir aquele bezerro, ok? Diante daquele bezerro, ele coloca um altar onde seria sacrificado um animal e ele faz um anúncio: amanhã nós vamos ter uma festa dedicada ao Senhor. Então, para quem ia ser aquela festa que ia ser dedicada ali amanhã, aquele alimento, aquele animal que ia ser sacrificado, para quem que era? Para o Senhor. Mas quem era o ídolo que estava ali na frente? Era o Senhor? Que eles estavam adorando de verdade? Não, era o bezerro. Era o bezerro. Então, gente, olha só, por que Paulo está trazendo esse texto à tona? E ele vai depois entrar no assunto da ceia. Será que nós não temos, ou os nossos líderes não têm sido como Arão, e diante do altar do Senhor tem um ídolo, e nós estamos adorando qualquer coisa menos Deus, e coisas estão sendo sacrificadas diante do altar para nós comermos, e na verdade a festa não é para o Senhor, mas é para os ídolos que estão sendo levantados dentro das igrejas? Paulo está ensinando a igreja de Corinto a respeito de erros doutrinários que eles estão cometendo. O que é que vocês têm sentado à mesa para comer? Será que vocês têm festejado e comido um alimento que realmente representa o corpo e o sangue de Jesus? Ou vocês têm estado diante de muitos deuses, de ídolos diante de vocês, e o anúncio que é feito pelo líder é: venham, porque a festa é para o Senhor. A festa era para o Senhor ali, diante daquele bezerro? Não. Não. Porque eles já estavam com um pensamento muito aquém do que é Deus. Eles nem estavam crendo mais que era Deus mesmo que tinha libertado eles do Egito. Por quê? Porque no versículo antes, o que ele fala aqui, gente? Versículo 4, finalzinho, ele diz assim, o povo, né? Ou os líderes ali que queriam aquele ídolo. Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então, o próprio povo olhava para aquele bezerro e era a representação de quem havia tirado eles do Egito. Olha como eles queriam ver de qualquer maneira uma imagem, né? O ser humano, ele não quer crer no invisível, ele quer crer sempre em algo visível. Então é muito mais fácil eu crer olhando para um profeta que está profetizando do que eu acreditar que se eu olhar para a palavra de Deus, a profecia vem da boca do próprio Deus. É mais fácil. Por quê? Porque criar ídolos é muito mais fácil, porque eu estou olhando para alguma coisa. A fé é algo tão sobrenatural que o ser humano ele prefere crer naquilo que ele vê do que crer realmente no sobrenatural de Deus. Então, crer num Deus que é invisível, aparentemente invisível, porque eu creio
pela própria palavra, que quando eu olho para vocês, eu estou vendo o próprio Deus. A palavra me diz isso. O Espírito Santo tem ministrado muito isso no meu coração, já tem quase um ano. Quando eu olho para vocês, quando eu olho para cada um dos meus irmãos, eu estou vendo Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos o Deus visível, no sentido de que quando eu estou servindo os meus irmãos, quando eu estou tendo comunhão, quando eu estou amando o meu próximo, eu estou adorando o próprio Deus aqui na terra, ok? Nós somos a imagem desse Deus. A imagem no sentido de corpo, porque Deus é espírito, ok? Bom, mas vamos voltar aqui, não quero misturar os assuntos. Então, Paulo está dizendo que está trazendo à tona esse texto a respeito de um bezerro que foi levantado, de um altar que estava diante desse bezerro e do anúncio de Arão que no dia seguinte eles teriam uma festa ao Senhor. Então, Arão diz que aquele sacrifício, aquele altar que seria inaugurado no dia seguinte, com o alimento, com um sacrifício, era para o Senhor. Então, Paulo está enfatizando para a igreja de Corinto que muitas vezes a igreja está fazendo uma festa ao Senhor, dizendo que é uma festa ao Senhor, mas está adorando ídolos, está adorando outros deuses, mas Deus está muito longe. Deus não está sendo adorado ali, porque quando eu não obedeço ao Senhor, na sua palavra, em tudo que realmente a palavra de Deus tem para minha vida, no meu dia a dia, no meu momento de devocional, no meu momento de família, no meu momento de comunidade. Por isso que Paulo no capítulo 11 vai corrigir a ceia, porque ele está falando de um momento em que a igreja se reúne para festejar ao Senhor. Mas será que essa festa tem sido feita ao Senhor? Vamos continuar. Então ele cita, o primeiro versículo que ele cita é esse. E aí ele faz o seguinte, ó. Versículo 7 novamente. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Vocês estão vendo a semelhança que tem com a ceia? O povo se assentou para comer e beber, mas eles se levantaram e se entregaram à farra. O que significa essa farra aqui? O que significa que eles se levantaram para dar a sua festa para aquele ídolo, dar a sua festa para a sua própria carne, dar fizeram essa celebração não ao Senhor, mas ao seu próprio ídolo, aquilo que eles haviam criado com as próprias mãos. Eles se esqueceram de Deus e se bandearam, né? E foram para a idolatria. Então Paulo está dizendo, muito cuidado, igreja de Corinto, muito cuidado, igreja que está nesse estudo, nesse momento, muito cuidado. Essa festa de celebração, de comunhão, pode não estar sendo feita para o Senhor. Nós podemos estar sentando para comer e beber e nos entregando à farra, e nos entregando à nossa própria carne, e nos entregando aos nossos próprios deleites, e não ao Senhor. Quando eu estou com a minha vida toda desorganizada, com a minha vida toda fora dos padrões da palavra de Deus, quando eu decido não olhar para a palavra e ser conformado, né? Ser moldado conforme a palavra, eu posso estar sentando à mesa, comendo, bebendo e me entregando à farra, quando na verdade eu estou achando que eu estou celebrando uma festa ao Senhor, mas para o Senhor não tem nada, ok? Vamos continuar. Aí ele diz no versículo 8: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Na verdade, a contagem lá no Velho Testamento é 24 mil. Números 25, 9. Abram lá, só para a gente ver o texto que Paulo está citando para eles. Números, capítulo 25, versículo 9. Fala de um outro momento em que Israel está também sendo totalmente rebelde ao Senhor, né? Sendo totalmente desobediente à própria palavra que Deus havia dado para eles. Números, capítulo 25, versículo 9. Fala daquela situação em Baal Peor, né? Onde eles começaram a se prostituir. 25, 9.
Deixa eu pegar aqui um versículo um pouquinho acima. Pega o versículo 21 mesmo, Números 25, versículo 1. Eu vou ler rapidamente aqui alguns versículos só para a gente contextualizar, e a gente já leu o versículo 9, que é onde fala o texto que Paulo está citando. Números 25, 1 diz assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí vai lá para o versículo 9. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Paulo citou 23 mil aqui, né? Na verdade, talvez na hora de citar o texto, ele colocou 23, mas o texto de Números fala 24 mil. Vocês percebem que, novamente, o povo se desvia, né? Desobedece uma ordem do Senhor, e eles então se prostituem com as mulheres moabitas. Mas se você ler o texto, se você pegar o contexto e o texto onde está escrito isso ali, se você voltar um pouquinho atrás e for um pouquinho para frente, vocês vão ver que o que eles fazem, o povo de Israel fazem ali, é se deixar levar pelas mulheres que chegaram no acampamento e convidaram os homens principalmente, mas não tinham só homens, convidaram eles para festejar aos seus deuses, aos deuses moabitas. Então o problema ali não foi o ato sexual de um homem específico que Finéias vai lá e crava ele no chão, né? O texto está falando sobre isso. Mas fala de alguns momentos ou alguns dias que eles já estavam entregues totalmente à imoralidade sexual, no sentido de idolatria, de servir a outros deuses. É desse tipo de prostituição que a palavra está falando. Não é a prostituição no sentido só da área sexual, homem e mulher fazendo sexo. Não é disso, ele está falando da prostituição no sentido de idolatria, de adoração a outros deuses. A estratégia ali do inimigo de Deus naquele momento era levar o maior número de israelitas a adorar outros deuses, a adorar os deuses moabitas, porque eles fazendo isso, eles estariam desobedecendo a Deus, e automaticamente o inimigo sabia que Deus iria vir com ira e matar muitos deles ali no deserto. Então o inimigo estaria vencendo, né, sobre aqueles israelitas. E é isso que acontece naquele momento. Então num só momento morreram 24 mil israelitas. Por causa do quê? Prostituição e idolatria. Então a gente percebe que a palavra de Deus, ela o tempo inteiro mostra que o estar diante de um altar idólatra, o estar comendo e bebendo alimentos consagrados a ídolos, a demônios, é o que muitas vezes faz com que eu e você estejamos achando que estamos nos alimentando do altar de Deus, estamos justamente adorando a Deus, quando na verdade nós já fomos totalmente enredados, nós já fomos totalmente levados a adorar outros deuses, a criar ídolos, e são esses ídolos que estão recebendo a nossa adoração. Então, alerta, se eu pudesse pegar um megafone aqui nesse momento e dizer: Igreja de Cristo, estejamos atentos ao tipo de adoração, ao tipo de culto que nós estamos prestando ao Senhor. Por quê? Porque nós podemos estar totalmente desobedientes no que diz respeito à palavra de Deus e estarmos dando o nosso sacrifício, a nossa adoração, o nosso momento de comunhão a demônios e não ao Senhor. Por isso que Paulo está levantando todos esses versículos nesse momento. Vamos seguir. Professora, Diga. rapidinho, dentro desse pensamento que a senhora está falando aí, quais seriam os sinais que nós poderíamos identificar que a nossa adoração, que a adoração das pessoas estão sendo feitas de maneira errônea e de maneira errada, não para o Senhor e para os ídolos? Ok. É bem fácil, Débora. Eu não vou entrar no contexto de doutrinas de cada placa de igreja, porque isso não viria nem
nem no contexto aqui, ok? Porque não é disso que Paulo está falando. Como que nós identificamos se nós, e aí vamos falar primeiro para nós, por isso que Paulo vai falar, se o homem examinasse a si mesmo, ele já vai chegar já nisso. Como que nós identificamos se nós estamos dando a nossa adoração realmente a Deus? Quando nós cumprimos os princípios da palavra. Então é muito simples. Se eu tô conseguindo ser alguém que perdoa a pessoa que me ofende, se eu não estou sendo uma pessoa extremamente, sei lá, egoísta no meu dia a dia, se eu estou servindo o corpo de Cristo naquilo que realmente o Senhor tem me chamado, se os mandamentos de Deus, se a minha casa é muito bem servida dentro do contexto família, se eu respeito o meu marido como cabeça da minha casa, se o marido respeita a esposa como Cristo amou a igreja, sabe aquele contexto de 10 mandamentos? Se eu olhar para os 10 mandamentos, principalmente, vou falar assim só para a gente entender. Se os 10 mandamentos forem um princípio bíblico que na minha vida tem sido uma verdade, e mais precisamente, o primeiro e o segundo mandamento, se eles estão sendo uma verdade na minha vida, então, legal, eu estou dando a minha adoração a Deus. Agora, se a minha vida é uma verdadeira bagunça durante toda a semana, se a minha vida é uma verdadeira, se eu não obedeço os mandamentos do Senhor no meu dia a dia, na minha vida diária, e aí eu chego no culto e eu levanto as minhas mãos e eu acredito que eu estou dando adoração a Deus, muito provavelmente eu estou dando adoração a demônios, achando que eu estou fazendo uma festa ao Senhor. Por quê? Porque Deus não quer sacrifícios, a palavra de Deus fala. O que Deus quer é obediência. Então você quer saber se você está adorando a Deus de verdade? Você precisa olhar se você está obedecendo ao Senhor. Em todos os mandamentos. Em tudo aquilo que Deus pede. Se você tem mortificado a tua carne todo dia. Nas suas atitudes, nas suas palavras. Se você realmente tem servido a Deus com integralidade e integridade. Né? No integral e na integridade. Então a obediência à palavra faz toda a diferença. Cito outro exemplo para nós aqui facilmente. Quanto tempo da sua vida ou quanto tempo do seu dia você realmente tem dedicado ao Senhor? Porque se Deus é realmente o seu maior, se Deus realmente é a sua prioridade, então, se Deus realmente tem sido adorado na sua vida, então os princípios da palavra precisam estar constantes na tua vida. A gente tem percebido que cada dia menos Deus tem estado no nosso dia a dia. Então, se isso tem acontecido, muito provavelmente eu já me afastei, eu já estou debaixo de uma rejeição de Deus. Porque se Deus não, se Deus na minha vida não faz falta no meu dia a dia, então Deus não é Deus na minha vida. Não sei se vocês conseguiram compreender o que eu quero dizer. É muito simples saber se eu estou adorando a Deus ou se estou adorando a ídolos. Se o dinheiro tem sido o meu ídolo, se o meu trabalho tem sido o meu ídolo, se a minha família está em primeiro lugar acima de Deus, né? Então, assim, todas as coisas que me rodeiam, se elas estão acima do que a palavra de Deus pede, então muito provavelmente a festa que eu tenho feito, a minha celebração, a minha adoração não tem sido ao Senhor, tem sido a outros deuses que não é o Senhor, tem sido a Mamon muitas vezes, né? Quantas pessoas adoram o dinheiro? Não, eu preciso trabalhar 100% da minha vida, Deus fica em segundo plano e deixa pra lá e não precisa, né? E assim vai. Então, a gente olha para a palavra e a palavra mesmo vai mostrando para nós que nós estamos muito longe do Senhor. Quando a gente olha para o pecado de Israel, ali no deserto, a gente vai percebendo que o que eles queriam era carne, o que eles queriam era cebola, né? Era tantas outras coisas, menos comer do pão vivo que estava descendo do céu para eles, menos beber dessa água viva que também eles estavam bebendo o tempo inteiro. Então, a gente está sempre insatisfeito com aquilo que Deus tem dado para nós, né? A gente está sempre insatisfeito, essa é a palavra, talvez. Tudo certo aí, Débora? Cadê ela? Deu para entender? Certinho. Vamos lá. Sim. Eu não tenho uma resposta, eu sei o que você queria dizer. Não tem uma identificação visível. Entende o que eu tô querendo dizer?
Eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer assim, ah, é porque ela usa calça comprida, ela tá adorando outros deuses. Ah, é porque ela tem o cabelo mais curto, é porque ela tá adorando... Entende? Não é isso. Não é disso que a palavra está dizendo para nós. Agora, se eu conviver com uma pessoa um dia, 2, 3, uma semana, talvez eu conseguiria identificar para você, porque aí realmente ela vai mostrar quem ela é no dia a dia, no seu cotidiano, e aí dá pra gente identificar literalmente se essa pessoa é alguém que adora a Deus ou é alguém que só durante o culto de 1h30, 2 horas ela adora a Deus. Aí dá pra ter a diferença, entendeu? Fica mais fácil. Vamos lá, eu vou fechar, gente, e abrir pra gente já dar continuidade. Pode ser? Porque vai fechar em 8 minutos, então vamos fechar, voltem rapidinho pra gente já dar continuidade aqui. A internet hoje está mudando. E aí, Renatinha? Tomou banho, tá cheirosa? Ô, Glória! O povo sumiu, gente. Correram. Vamos continuar aqui, o pessoal vai entrando. Versículo 9. 1 Coríntios 10, 9. Diz assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, Paulo cita mais 2 passagens, justamente do contexto lá de Êxodo, Números, né? Em que por causa da murmuração, esse caso aqui das serpentes e do anjo destruidor tem a ver com murmuração, com essa falta de satisfação, né, do povo. Eles murmuravam por qualquer coisa, eles se levantavam contra Moisés por qualquer coisa. Então, era um povo realmente de coração extremamente obstinado, a palavra fala, né? Os israelitas que saíram ali do Egito, 99% deles morreram ali pelo deserto, na caminhada, por causa desse coração obstinado, por causa desse coração que não cedia para obedecer o que Deus estava pedindo para eles. Então, Paulo está citando essa falta de quebrantamento, ou essa falta de humildade, de se humilhar diante de Deus mesmo, pedindo para que o Senhor transforme esse nosso coração que é tão obstinado, que é tão penso para o pecado, né? A gente está sempre pendendo para o pecado, está sempre pendendo para essa insatisfação, nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem para nós, né? A gente nunca tem essa real satisfação no Senhor. E aí isso faz com que a gente venha murmurar, use a nossa boca para reclamar de tudo, para ver defeito em tudo. E Paulo mais uma vez está citando o Velho Testamento aqui para eles, e essas
esses versículos que falam desse momento em que Israel sai do Egito e começa a caminhar no deserto rumo à terra prometida. Então, nós saímos também do Egito, que é esse lugar de servidão, de escravidão espiritual, fomos libertos, fomos salvos e também estamos trilhando um caminho rumo à eternidade com o Senhor, rumo a essa terra prometida, né? Esse lugar onde a presença de Deus é real para nós, né? E a gente pode estar nesse trajeto tendo as mesmas atitudes que Israel teve, sendo idólatra, sendo murmurador, sendo alguém extremamente que rejeita a palavra de Deus, ainda que todos nós cristãos, é isso que ele está falando para a igreja de Corinto, estejamos no mesmo contexto de salvação, estejamos no mesmo contexto de termos sido salvos. Todo Israel havia sido liberto, havia sido salvo do Egito. Paulo está fazendo esse paralelo para que a gente compreenda que a salvação ela está disponível a todos. Porém, chegar no final, nessa reta final, na eternidade, é para aqueles que realmente decidirem obedecer a palavra de Deus e se conformar, né? Ou se moldar conforme a palavra. Deus não vai se moldar aos nossos desejos, Deus não vai se moldar ao nosso padrão. Nós é que precisamos estar moldados ao padrão de Deus. Então ele diz no versículo 11 para nós, a ênfase aqui agora do que ele está dizendo em todos esses versículos até aqui. Essas coisas, quais coisas? Essas que ele citou, essas que ele mostrou que aconteceu no passado. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Entende o que Paulo está dizendo aqui para nós? O Velho Testamento, gente, era uma sombra de bens futuros, bens vindouros, a palavra fala, né? Então, tudo que Deus permitiu e tudo que Deus decidiu registrar na palavra de Deus para nós serve justamente como analogia, tipologia, exemplo, né? Foi uma forma que Deus fez para que tanto Israel que fosse ler depois ou fosse contar o que tinha acontecido para os seus filhos, para os seus netos, e hoje a igreja de Cristo tivesse também esse mesmo exemplo de vida para não cometer os mesmos erros. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente precisa ver como textos como inspiração do Espírito Santo para corrigir a nossa vida nas atitudes que aquele povo teve que nós não devemos ter. Israel é um exemplo em todos os aspectos. Eles deveriam ter sido justamente o exemplo de filhos de Deus em todos os sentidos que vocês possam imaginar, para que todas as nações se convertessem ao Senhor, assim como a igreja hoje, o corpo de Cristo, também deveria ser o exemplo para que todas as pessoas se convertessem também ao Senhor. Entendem o paralelo que Paulo está fazendo? A mesma responsabilidade que Israel tinha no Velho Testamento de ser exemplo para as nações do que era ser um filho de Deus, do que era ser alguém obediente ao único e soberano Deus, nós temos essa mesma responsabilidade hoje como igreja de Cristo. E qual é o papel que eu e você temos desempenhado como igreja de Cristo? É isso que Paulo está corrigindo Corinto. Vocês precisam ser exemplo da imagem e semelhança de Cristo. Vocês precisam ser verdadeiramente filhos de Deus, para que o mundo olhe para vocês e queiram e desejem servir esse Deus. Agora, se nós temos sido iguaizinhos ou até piores do que as pessoas que não têm Cristo, então de nada serve, como Israel muitas vezes foi também, totalmente contrário a tudo aquilo que Deus tinha pedido para eles serem. Eles deviam ser exemplo para as nações e, na verdade, muitas vezes eles se enquadravam nos mesmos pecados das outras nações, que era a idolatria, prostituição e tudo mais, que a gente vai olhando no Velho Testamento e identificando. Então, Paulo está trazendo essa reflexão para Corinto e para nós, dizendo os mesmos pecados, as mesmas maldades, as mesmas impiedades, as mesmas práticas que Israel teve no passado, a igreja de Cristo hoje não pode ter. Olhem para esses exemplos e veja o resultado disso.
Qual foi o resultado, gente, para esse povo de Israel que saiu do Egito e não conseguiu chegar na terra prometida? Foi morte. E morte eterna, muitas vezes, né, por causa do pecado. Então, a gente precisa compreender que ainda que nós estejamos no contexto igreja, nós estejamos inseridos dentro de uma comunidade, nós podemos estar justamente como muitos que foram caindo pelo deserto, que estavam dentro do contexto de salvação de Israel, do povo escolhido, mas que não estavam com o coração nem a mente voltados para Deus. Estavam dando a sua adoração a outros deuses, mesmo sendo o Israel de Deus, mesmo sendo esse povo escolhido de Deus, que deveria ser exemplo. Então, Paulo está deixando enfático. Eu queria que você grifasse esse versículo 11 e compreendesse o que Paulo está dizendo aí. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, para quem que é essas advertências? Para aqueles que estiverem hoje lendo essa palavra e que estão muito próximos do final dos tempos, para que nós possamos estar firmes e realmente enquadrados naquilo que a palavra de Deus pede para nós como igreja de Cristo. Versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Gente, como esse versículo é citado em todas as igrejas. Mas do que Paulo está falando, gente? De eu ser salvo e estar justamente atento às minhas atitudes no que diz respeito ao Senhor, a minha salvação, a ser igreja, a ser exemplo de cristão. É disso que ele está falando. Então não tem a ver com simplesmente eu estar preocupado se eu vou cair em pecado, se eu não vou cair em pecado. Eu preciso saber se eu estou caminhando rumo a essa terra prometida, a essa vida eterna com Deus e estar firme olhando para a palavra. Para que eu não caia mesmo, para que eu não venha a perecer no meio do caminho, para que eu não venha a ser destruído pelo próprio Deus, porque a maioria dos juízos que vieram ali para o povo de Israel no deserto, não vieram porque o diabo os matou. A gente tem, às vezes, esse pensamento errôneo, né, de que o diabo conseguiu ceifar muitas vidas. Não, 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 não. É juízo de Deus por causa do pecado. Quem pecou foi eu e você. Então nós precisamos ter consciência de que o juízo de Deus vem para confrontar pecado. O juízo de Deus vem por causa do pecado. Então nós precisamos nos manter justamente debaixo de santificação por causa não do diabo, mas por causa de Deus, do juízo de Deus, da ira de Deus. Nós precisamos temer o Senhor, não ter medo do Senhor. Nós precisamos temer, andar em obediência porque eu amo ao Senhor. Então eu não quero pecar, não é porque eu vou para o inferno. Eu não quero pecar porque eu amo a Deus, porque eu quero estar com Ele, porque eu amo a sua presença, porque eu amo estar com Jesus. Então é por causa disso. Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então tudo que Israel passou ali no deserto e que a gente passa hoje não tem a ver com tentações maiores. Isso é outro pensamento totalmente errado de muitos cristãos. E tem uma tentação sobre a minha vida que eu não consigo, acabo pecando. Não existe tentação que não veio sobre a tua vida, ou que veio, né, sobre a tua vida, que não fosse possível você fugir dela, você não cair nessa tentação. O Senhor não permite que Satanás venha com algo que não seja humano, né? Existem outros textos que vão falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais em outras cartas de Paulo que ele fala sobre esse assunto. E Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, sempre que Satanás tenta a minha vida, e tentar não quer dizer conseguir alguma coisa, mas sempre que ele tentar fazer com que eu peque, o Espírito Santo é poderoso para agir no nosso interior e nos dar a capacitação. Lembra da graça de Gálatas? Se você não lembra o que é a graça é essa capacitação que vem de Deus sobre a nossa vida, justamente no momento em que eu preciso desse escape
para não cair em tentação. Então, ter o Espírito Santo, né, dentro de nós é justamente essa capacitação que vem de Deus, cada dia, todos os dias, para que nós possamos não cair, para que estejamos firmes, para que estejamos sempre preparados para vencer o maligno. Então, essa é a graça sobre a vida do cristão. Não é o contrário. Ah, nós estamos no tempo da graça, então eu peco e peco, peço perdão e tá tudo certo. Não, você vai morrer no deserto, como muitos aconteceu com Israel no deserto também. Muito cuidado com esses ditados que vão se criando aí pelo meio cristão. A graça ela é suficiente para me salvar. Não, a graça ela é suficiente para te capacitar para não pecar. E não você ir pecando todo dia com os mesmos pecados e achando que Deus é obrigado a te perdoar porque você está debaixo da graça. Muito cuidado com esse entendimento, né? Não lembra da aula? Volta um pouquinho lá, os vídeos já estão liberados lá no canal e ouve lá o que é a graça direitinho para você entender um pouco melhor. Versículo 14, vamos ler a segunda parte aí então agora. Nós vamos no versículo 14 até o versículo 33. Vamos lá. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 11, porque ele completa esse capítulo. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ok? Então vamos voltar lá para o versículo 14. Vocês perceberam que Paulo voltou com o negócio do alimento? Paulo voltou com a questão da mesa, da comunhão, da alimentação, da consciência, do ídolo que não é nada. Paulo volta para o mesmo assunto do capítulo 8, que era a comida sacrificada aos ídolos. E lembra que eu comentei com vocês de que o mercado de carne, de alimentos, muitos deles eram feitos justamente nos pátios dos templos de ídolos lá da cidade de Corinto? O comércio paralelo, os
camelôs da época vendiam carne e outros alimentos mais barato do que o mercado oficial. Então muitos cristãos, inclusive, ou toda a população, na verdade, menos abastada de Corinto, os que tinham menos condições financeiras, eram quase que obrigados a comer ou a comprar alimentos nesses pátios desses templos, ok? E o que Paulo nos ensinou lá no capítulo 8, e ele traz à tona aqui no capítulo 10 para nós, é que o que vai fazer diferença é a consciência daquele que já é liberto, daquele que já é livre, daquele que já é salvo, daquele que entendeu que tudo, a palavra é tudo, gente, não é algumas coisas, tudo é do Senhor. Então, os animais são do Senhor, as verduras que nós produzimos veio do Senhor, as frutas que nós comemos é Deus quem dá crescimento no campo. Então, tudo, gente, vem de Deus, nada vem da mão do diabo, o diabo não criou nada, o diabo ele não tem poder para dar o alimento ao homem, o diabo não tem poder para fazer os animais nascerem no campo. Tudo vem do Senhor. Deus é o dono de toda a criação. Ele é o criador de todas as coisas. Então nós precisamos ter essa consciência. Bom, eu tenho entendimento disso, a minha consciência realmente entende que Deus é dono de tudo e que um ídolo, e agora o ídolo tem a ver com a estátua de novo, lembra? Um ídolo, uma estátua, é simplesmente madeira, ou ferro, ou ouro, ou prata, ou qualquer outro material. O ídolo, a estátua que é feita, ou qualquer outro tipo de ídolo, ele é simplesmente algo que foi feito pela mão do homem. Então, aqui, a imagem não é nada. Agora, por trás disso, Paulo mostra para nós o que tem. Então, por trás de todo ídolo que é adorado, existe um demônio sendo adorado, ok? Então, quando Satanás consegue tirar o nosso foco do verdadeiro Deus, da verdadeira adoração, e nós nos desviamos, rejeitamos o Senhor e começamos a adorar outras coisas que não a Deus, colocamos outros no lugar de Deus na nossa vida, então automaticamente aquele ídolo está sendo manipulado ou está sendo simplesmente um reflexo de um demônio que está agindo na minha vida para receber idolatria, para receber adoração. Perdão, para receber idolatria não, para receber a adoração, ok? Então aí está o problema. Então quando eu levo, agora vamos para os alimentos aqui. Quando alguém pega um animal, né, um cordeirinho lá, vamos falar do cordeiro, né? A gente pega lá um animal, um cordeiro, uma cabra, e ele vai lá no templo, ok? No templo XYZ, e ele oferece no altar aquele animal para ser queimado em sacrifício para aquele Deus, para aquele ídolo, ok? Quando eu estou fazendo isso, eu estou dando o meu sacrifício, eu estou dando a minha oferta para um demônio que está então agindo na minha desobediência para a sua adoração, ok? Então quando eu levo num templo ou diante de algum ídolo, algum animal e sacrifico aquele ídolo, aquele animal para aquele ídolo, eu estou adorando e dando aquele alimento que está sendo sacrificado a demônios. É isso que Paulo está dizendo, certo? Nos ensinando. Bom, quando aquele animal é sacrificado e aquele animal é feito ali naquele momento no altar, né, queimado, vamos voltar para o Velho Testamento para a gente lembrar? Satanás, ele é só um copiador, ele não cria nada, ele não faz nada, então ele copia. Então de onde ele tirou essa ideia de que ele precisa também de um altar, de sacrifícios de animais, ou de sangue, ou de qualquer outra coisa que a gente vê por aí que é levado para os ídolos? Ele vê justamente dentro do próprio contexto de Deus, ok? Deus fez também um altar onde o seu povo levava um sacrifício para ser então colocado no lugar do meu pecado, e ali aquele animal era sacrificado, queimado, as partes que precisavam ser queimado, e parte daquele alimento em alguns tipos de sacrifícios fazia parte da alimentação do sacerdote,
dos levitas e daquele que tinha levado o sacrifício. Todos sabem um pouquinho disso? Ou eu tô falando e tem gente boiando aí, a gente fala um pouquinho disso se precisar. Certo? No Antigo Testamento, quando um israelita pecava, então ele tinha que ir lá levar o animal, certo? Para sacrificar ao Senhor no altar, queimava lá a parte que tinha que queimar, e parte daquele animal que tinha sido oferecido como sacrifício era o alimento do sacerdote, da família dos levitas e do próprio ofertante. Então, muitas vezes, ou a maioria das vezes, dois tipos de ofertas lá no Velho Testamento. Eu, que era ofertante, também participava da alimentação depois que o animal era preparado. Então, o animal era queimado, feito um churrasco, tá bom? Pra gente entender. E parte daquele animal, então, eu comia junto com o sacerdote, com os levitas que estavam ali no serviço e a minha família, quem estava ali comigo, participava da mesa, ok? Mas para quem aquele animal tinha sido oferecido como oferta? Para quem aquele animal tinha sido levado para servir de holocaustos no lugar do meu pecado? Para Deus, não era isso? Estão conseguindo me compreender? Estão chegando no meu raciocínio até aqui? Certo? Eu pecava lá no Velho Testamento, pegava o animal que representava o meu pecado, colocava ele em cima do altar, ele era queimado como oferta lá, parte daquela carne, daquele animal, servia de alimentação para todos que estivessem ali no tabernáculo ou no templo naquele momento, certo? Então ele servia de alimento, então havia uma mesa que era celebrado aquela oferta, aquele sacrifício, e eu participava disso. Então, um desses sacrifícios chama sacrifício de comunhão, que é justamente o mesmo sacrifício que Cristo fez na cruz em meu lugar por causa do meu pecado, e por isso nós participamos hoje da ceia do Senhor, que é nada mais, nada menos que o corpo e o sangue de Cristo representados ali naquele animal ou no próprio Deus que foi sacrificado no lugar do meu pecado. Então, no momento em que eu participo do momento da mesa, da comunhão, da ceia do Senhor, eu estou justamente tendo a consciência do meu pecado e por isso eu não quero pecar mais e eu participo daquele sacrifício, daquele corpo, daquele sangue, entendendo que o meu pecado já foi levado na cruz e eu então tenho uma alegria no meu coração porque eu não tenho mais pecado. Porque o meu pecado já foi levado naquela cruz pelo Senhor. E eu não quero mais pecar porque eu amo a Deus e porque eu desejo estar com Deus. Ok? Por que eu falei isso? Porque quando Paulo está falando sobre esses sacrifícios aos ídolos, gente, é a mesma coisa que acontece no reino espiritual para o diabo, para os ídolos, para os demônios. É a mesma coisa. Quando alguém leva um animal para ser sacrificado num altar para um ídolo, aquele animal é sacrificado em lugar de alguma oferenda, de algum benefício que eu quero daqueles ídolos, porque é isso que o ídolo faz. A gente pode entrar nesse contexto depois, num outro momento, explicando para vocês um pouco essa questão dos ídolos. Você sacrifica o animal e muitas vezes você participa daquela mesa, daquele sacrifício que foi ofertado. Por quê? Porque você está tendo comunhão, por isso que ele usa essa palavra aqui. Você está tendo comunhão com o Deus para quem você está sacrificando. Então, se atrás de todo ídolo existe um demônio, com quem que eu estou comendo, gente? Com demônios, com o próprio diabo. Então, por isso que a atenção tem que estar sempre voltada para quê? Para quem eu estou dando a minha adoração. Quem é que está recebendo os meus sacrifícios? Quem é que está recebendo a minha obediência? Quem está recebendo a minha vida diante do altar? É o Senhor ou são ídolos que eu estou pondo diante de mim? Quem está recebendo a minha real oferta diária de vida? Quem está recebendo o melhor de mim? O Senhor ou os demônios, os ídolos?
Porque se for o Senhor, eu estou na mesa certa. Agora, se são os ídolos, eu estou levando o meu sacrifício diante de demônios, eles estão recebendo a minha oferta e eu ainda estou sentando para comer com eles. Então, se eu não estou obedecendo ao Senhor, se eu não estou dando crédito à palavra de Deus, estou em desobediência o tempo inteiro, a minha vida não condiz com a palavra de Deus, muito provavelmente eu estou sentando diante de ídolos, diante de demônios. E é disso que Paulo está falando aqui, a respeito dessa mesa que está sendo colocada e que muitas vezes eu não estou me atentando para quem está sendo esse alimento, ou para quem está sendo feito esse sacrifício. Eu sei que o texto, ele está falando justamente de que o ídolo não é nada, de que os demônios é que estão por trás disso, mas é justamente essa atenção que eu e você devemos ter de para quem, como eu tenho entregue essas ofertas diante do altar. Quem é que está recebendo essa oferta no altar? E quando a gente fala de altar, gente, a gente fala de lugar onde eu queimo sacrifício, onde eu ofereço sacrifício. A gente precisa ter essa imagem desse tabernáculo, desse templo, para entender quando se fala de altar, quando se fala de sacrifício, quando se fala de adoração, quando se fala de mesa de comunhão. Vamos voltar aqui para o texto? Só para a gente ir agora dentro dessa explicação que eu dei e vocês entenderem aqui. Voltem comigo aqui no versículo 14. Vamos lá. 10, 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Quem está recebendo a sua adoração? Ídolos ou o Senhor? Fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Então ele está falando agora da ceia, né? Do momento de mesa, do momento de comunhão da igreja, certo? 17. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Gente, volta aqui para mim. Paulo está, de novo, fazendo um trocadilho, só que a gente precisa pensar do que a gente está falando. A igreja, a igreja é considerada o corpo de Cristo, certo? O corpo de Cristo. Quando Cristo foi entregue na cruz, quando ele fez a última ceia com os seus discípulos, qual foi a frase que Jesus disse no ato da ceia ali com os seus discípulos? Esse pão, né, que estava diante dele ali, é o meu corpo, que é dado, que é partido em favor de vós, ok? Então, Paulo está justamente nos lembrando isso, Este é o meu corpo que é dado, que é partido em favor de vós, ok? E ele vai citar depois aqui no capítulo 11, a gente vai entrar na ceia, a gente vai entender. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então eu preciso sempre lembrar que o pão, ele representa o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, gente? A igreja, ok? Então a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo que se tornou muitos pedaços, muitos membros. Lembra lá dos membros? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. O corpo de Cristo é um em muitos. Porque eu sou corpo de Cristo, você, o outro. Toda a igreja na terra é o corpo de Cristo. Mas quantos corpos Cristo tem? Um. Mas quantos pedaços são? Muitos. Que unidos formam um só corpo. Mas o corpo de Cristo foi moído, foi despedaçado, para que todos nós fizéssemos parte de um só corpo. Então, quando eu participo da ceia, o principal, quando eu participo do corpo, do sacrifício ali de Jesus, dessa memória, eu preciso crer que eu faço parte de um corpo, ok? Mas cada pedacinho, então, tá ali sendo representado por uma vida que foi
dada por Jesus. Jesus morreu por cada uma das vidas que existem na face da terra. O sacrifício de Cristo foi em favor de todo mundo, de toda a terra. Então todos nós temos que compreender que esse corpo que nós tomamos, esse cálice que nós bebemos, que é o sangue de Cristo, é a representação desse sacrifício que todos sentam na mesa para comer. Lembra do sacrifício que eu acabei de explicar para vocês, da comunhão, em que todos que estavam ali, inclusive quem havia pecado, participava daquela mesa agora, ok? Então Deus me deu acesso a um lugar de sentar à mesa, de ter comunhão, porque Ele morreu no meu lugar, assim como aquele animal no Velho Testamento morria no lugar do pecador. Então, mais uma vez, a graça de Deus, o favor de Deus, ele veio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, nós precisamos entender em que mesa que nós estamos sentando. Para quem que nós estamos realmente entregando a nossa vida? Será que você realmente tem entendido que o seu pecado foi levado naquela cruz e por isso você pode comer dessa mesa? Ou será que o tempo inteiro eu e você estamos ali pecando e aí a gente volta? Por isso tem uma palavra que fala, né? Você volta Cristo para a cruz de novo. Porque no Velho Testamento eles pecavam porque não havia o Espírito Santo, ok? A graça não estava sobre eles. E aí eles pecavam e eles iam embora e voltavam a pecar e traziam um novo animal e sacrificavam de novo e voltavam e pecavam de novo e traziam um novo animal e assim era um ciclo. Pecava, trazia animal, sacrificava, pecava, trazia animal, sacrificava. Mas a partir de Cristo, a palavra de Deus diz que Ele foi o sacrifício por todos e para sempre. Não tem mais outro sacrifício para ser sacrificado, ok? Então, quando eu, depois de ser salvo, depois de participar dessa comunhão, decido continuar em pecado, muito provavelmente eu estou debaixo de desobediência, eu não estou entendendo o corpo de Cristo, eu não estou entendendo o sacrifício que foi feito em meu favor, e eu continuo pecando e achando que eu estou agora participando do corpo de Cristo, sendo participante desse corpo, quando na verdade eu não estou, ok? Porque se a minha prática de pecado continua a mesma do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, é porque eu não entendi ainda o que é essa graça. Eu não entendi ainda a minha salvação. Eu não entendi ainda a cruz de Cristo. Eu não entendi ainda o tome a sua cruz e siga-me. Eu não entendi. E se eu não entendi, eu preciso buscar então o favor de Deus para compreender e parar de estar à mesa do Senhor, de estar sentando para ter comunhão com os meus irmãos, quando na verdade eu não entendi nem o sacrifício ainda que foi feito no meu lugar. Então, Paulo está dizendo sobre que mesa que você tem sentado, que comunhão você tem tido, qual é o entendimento que você tem sobre isso, porque se você não fugiu da idolatria, se você continua agindo como os israelitas lá no deserto, participando do pão, participando do cálice, mas continuando em pecado, muito provavelmente você vai perecer como muitos deles pereceram no deserto. Compreendem o que eu estou falando aqui? Façam joia para mim ou não. Então, quando a gente entrar semana que vem no capítulo 11, que vai falar sobre a ceia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que existem dois tipos de mesas de comunhão. E eu é que preciso saber diante de que mesa eu estou sentando, ok? Por quê? Porque uma mesma mesa pode estar sendo compartilhada por aqueles que realmente já entenderam o corpo de Cristo e aqueles que ainda estão dando a sua adoração, estão dando a sua vida a ídolos, a demônios. E ele não está sentado diante da mesa do Senhor. Lembra que Arão falou? Amanhã nós celebraremos uma festa ao Senhor. Então Arão estava dizendo que aquele sacrifício
que estava sendo colocado naquele altar diante do bezerro, na cabeça de Arão, na declaração de Arão, era para o Senhor. Mas era o Senhor que estava recebendo aquela adoração, gente? Não. Eram os ídolos. Era a desobediência do povo. Então, vocês estão vendo a relação dos textos? Por que Paulo está citando o Velho Testamento? Por que Paulo está citando justamente os erros que Israel cometeu lá no deserto? E ele está trazendo isso para o contexto da igreja e corrigindo Corinto a respeito de várias situações que eles provavelmente estavam cometendo, principalmente agora no capítulo 10, sobre a mesa, sobre a comunhão, sobre a comida mesmo deles ali, que eles diziam que estavam celebrando ao Senhor. Então Paulo está sendo enfático a respeito de você está pecando o tempo inteiro, cometendo desobediência à palavra de Deus, e aí você vai para a igreja, você vai para o contexto do corpo de Cristo e acha que você está comungando, que você está tendo comunhão na mesa de Cristo, quando na verdade você está ali nada mais, nada menos do que oferecendo o seu sacrifício a demônios, porque você está totalmente desviado do princípio da palavra. O desviado aqui fala de alguém que não está dentro dos padrões da palavra de Deus, não está realmente com a sua vida diante do altar de Deus, entregando sacrifícios a Deus. Amém, queridos? Vamos continuar aqui só o texto para a gente terminar, e aí semana que vem a gente vai entrar no capítulo 11, porque é disso que ele está falando aqui. Versículo 15, né? Estou falando a pessoas sensatas, 18. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não partilham do altar. Aí ele está falando também sobre os sacerdotes, os levitas, né? Que nós somos. Na verdade, eu vou voltar nesse assunto semana que vem, porque eu preciso falar sobre essa questão de quem está ali, né? No altar, que faz parte hoje desse sacerdócio. Mas vamos terminar essa questão dos ídolos aqui. Portanto, 19. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Gente, semana que vem a gente vai entrar dentro do assunto da ceia. E Paulo está dizendo assim, dentro da igreja você tem um tipo de atitude. Fora da igreja você está tendo comunhão com demônios, com outras atitudes. Você está sentando em outras mesas, né? Então fala de comunhão, fala de maneira de viver mesmo, né? Então Paulo está dizendo assim, não dá para ter dois tipos de vida, dois tipos de adoração, dois tipos de contextos de vida. Não dá para comer na mesa do Senhor lá no domingo da igreja e depois durante a semana você sentar e comungar com demônios, tendo outras atitudes desobedientes a Deus. Desculpa o meu termo aqui, às vezes está sendo um pouquinho forte no sentido de falar demônios, mas assim, o que eu quero trazer para nós é o que ele está ensinando para a igreja de Corinto. Ele está dizendo, não dá para ter comunhão em dois tipos de mesas, ok? Ou eu estou sentado diariamente e sempre diante da mesa do Senhor, ou eu não estou diante da mesa do Senhor e estou achando que estou. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. Ele vai falar no versículo 23 em diante, justamente a respeito daquela questão deles comprarem a carne nos templos. E aí ele está dando um ensino sobre a questão da consciência. Ele fala assim, gente, se vocês forem chamados para comer na casa de um descrente, chega lá e come em paz. Se vocês já entenderam que o ídolo não é nada, se vocês sabem que a vida de vocês está diante do altar de Deus, que vocês têm obediência a Deus, tudo que vocês comerem, tudo que vocês beberem é como ao Senhor. A vida de vocês está diante do Senhor. Então nada vai trazer contaminação para vocês. Se vocês têm esse entendimento e se a vida de vocês está sim em obediência ao Senhor. Nada vai fazer diferença. Não é uma comida que é oferecida para um ídolo que vai fazer diferença na vida de vocês, né? Então o que a gente precisa
olhar para o que Paulo está ensinando é o de fora, né? O contexto de fora não fará diferença com a sua vida se você estiver diante do Senhor. O que importa é como a minha vida está diante de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença. Mas ele dá uma ressalva. Ele termina aqui o texto do capítulo 10 falando assim, mas se alguém junto ali com você no almoço, no jantar, ou em qualquer outro lugar, ou até lá comprando a carne no pátio, né, dos ídolos lá, falou, ó, essa carne foi oferecida a ídolos. Então, você não vai comer, não é porque você acredita que está comendo uma carne sacrificada a ídolos. Você não vai comer porque a pessoa que está vendo você comer, ela vai pecar porque ela acha que aquela carne está consagrada a ídolos. Vocês entenderam o que Paulo falou aqui? O problema não é a sua consciência, você já está livre disso. Você já entendeu isso. O problema é a pessoa que está te falando que aquela carne foi sacrificada a ídolos. Ela ainda não compreendeu. Ela ainda não entendeu. Aí ela vai falar assim, mas como que você, sendo crente, vai participar da mesa de demônios? Como que você, sendo crente, vai comer de uma carne que aquela pessoa sacrificou a demônios? Entende? Então, por causa da consciência daquela pessoa que está te avisando, é que você não vai participar ou não vai comer aquilo. Não é porque você não pode comer. Você pode. A questão é que a outra pessoa que está fazendo a observação, ela ainda não tem esse entendimento, ela vai pecar. E aí entra justamente no texto do capítulo 8 que ele fala que o problema não sou eu, se já sou livre, o problema é o outro. Eu não vou fazer as coisas por causa do outro. Eu vou me abster da carne por causa do outro. Se vocês não lembram do texto, leiam lá de novo o capítulo 8, o finalzinho que ele vai falar isso. Eu paro de comer carne, não é porque eu não quero comer carne, Paulo fala. É porque o outro tá achando que aquela carne tá sacrificado a demônios. Então, para ele não pecar, para o meu irmão não pecar, eu deixo de comer. Então, isso entra, semana passada até queria falar isso, já vou terminar. Semana passada eu queria falar isso, me lembrem semana que vem pra gente já entrar falando sobre isso. Antes de entrar no capítulo 11, eu quero trazer isso de novo aqui pra mesa, pra nossa aula. Quando a gente é avisado sobre algumas situações por pessoas que talvez não tenham esse mesmo entendimento de liberdade que a gente, nós precisamos estar atento para não fazer a pessoa pecar. Vou dar um exemplo bem bobo para vocês, né? Por exemplo, teve uma época aí que tudo era de demônios, né? Então, quem lembra? A fralda Pampers era dos demônios, o sabão Ariel era de demônio e tantas outras coisas, né? O pessoal começou a demonizar tudo, tudo era do demônio, né? Tudo era consagrado a demônios. Aí o povo parou de comprar muitas coisas porque achava que era de demônio. Quando na verdade, gente, o sabão em pó é do demônio? Fala pra mim, de verdade, diante dessa aula que a gente tá tendo. O que mais que eu citei aqui? Como é que era? A Pampers, a fralda de papel lá, de algodão, é do demônio, gente? Me ajuda. Se o cara que é dono da empresa, ele tá lá diante dos demônios dele, oferecendo sacrifícios para ficar rico, para vender muita fralda, ou o outro para vender sabão em pó, que eu tenho a ver com a vida dele, gente? Não tem nada a ver com isso. Eu vou pegar o sabão em pó, usar na minha roupa, eu vou pegar a fralda, pôr no bumbum do meu filho e tá tudo certo, porque eu sou liberta. Não há nada que venha a me contaminar de fora para dentro. Entendem? Paulo vai falar sobre isso também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Mas se a sua consciência entende isso, ok? Agora, você tá lá com um irmãozinho abençoado que não tem esse entendimento. Ou até com ímpio, tá? Que é isso que Paulo cita aqui também. Não sejam pedra de tropeço nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Então Paulo fala para nós como cristãos nos atentarmos inclusive para os ímpios. Aí chega perto de um ímpio, né? E o ímpio já ouviu essa besteira, né? E aí ele acha também que aquilo realmente está sacrificado para demônios. Aí ele fala, nossa, você é crente e você usa lá o sabão em pó Ariel, ou então você usa a maionese Hellmann's. Hellmann's é homens do diabo.
né? Homens do inferno, né? Hell e mens, né? Homens do inferno. Nossa, você come essa maionese? Ah, se eu fosse você não comia não, é sacrificado para ídolos. Entendeu? Aí se você bate de frente com essa pessoa, se você fala, não, eu como com demônio e tudo, entendeu? O que você está fazendo? Você está fazendo muitas vezes essa pessoa pecar, porque ela tem esse entendimento de que aquilo é de demônios. Entende? É disso que Paulo está falando. Nós precisamos estar atentos com não sermos pedra de tropeço, porque a pedra de tropeço nada mais é a palavra de Deus sendo usada para servir de escândalo. Então, se eu como cristão estou fazendo alguém se escandalizar por causa da minha atitude, eu estou sendo pedra de tropeço. A própria palavra de Deus, ao invés de libertar, ela está sendo uma maneira da pessoa me julgar e ela está indo para o inferno por causa disso. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses detalhes, porque o problema não sou eu que sou liberto. O problema é o outro que não tem essa liberdade, o outro que não tem esse entendimento correto. Amém? Semana que vem eu volto um pouquinho nesse assunto, que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, e a gente já entra no capítulo 11 aí falando dessas instruções sobre adoração. Paulo vai continuar ensinando a gente sobre esse assunto. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar? Jesus, muito obrigada, Pai, por essa aula.